Olha, prestou depoimento na Diga em Franco o homem acusado de assassinar o jovem Breno Martins, de 23 anos, a facadas durante uma briga de trânsito. O assassino, Fábio Nascimento, estava trabalhando como motorista de aplicativo, usando o cadastro de uma outra pessoa, de uma mulher. Ele não tinha nem habilitação para dirigir. O delegado que comandou as investigações conversou também com o Balanço Geral. Veja. O Júnior do Nascimento, de 24 anos, chegou na delegacia algemado e de cabeça baixa. O depoimento dele na DIG, a Delegacia de Investigações Gerais, durou aproximadamente 1 hora. Ele alegou que no dia dos fatos estava fazendo uma corrida de Uber. Ele alega que trabalha de servente pedreiro durante o dia, à noite faz um bico trabalhando como um Uber, utilizando inclusive o carro da esposa, que também trabalha de Uber. E quando ele fazia uma corrida, já lá no Jardim Pacaembu, ele seguia atrás do carro da vítima. Ele alega que a vítima teria dado sinal para um lado e virou o carro para o outro, e aí eles acabaram colidindo. Pararam os carros, né? O carro dele, ele alega que danificou mais do que o carro da vítima. A partir de então, todos desceram dos carros e eles passaram a discutir. Em dado momento, ele alega que teria sido ameaçado pela vítima. Ele então se apossou de uma faca. Ele confirma que antes da agressão com a faca, ele chegou a desferir 2 chutes que atingiu a vítima e esta o empurrou. E ele foi desferir um terceiro, a vítima desviou. Ele alega que acabou por desferir aí um golpe sem querer contra o corpo da vítima e percebendo que ela colocou a mão do lado esquerdo no peito. E diante disso, ele já foi para o carro, juntamente com a passageira, e a vítima entrou no carro. E ele alega que ainda chegou até a conversar com a vítima logo em seguida, que iria indo atrás dele para tentar receber os danos do carro. Em seguida, ele alega que montou no seu veículo e saiu. Ele fala que achava que não tinha sido um ferimento grave. Entretanto, algum tempo depois, ele tomou conhecimento, né, de viaturas, ambulância próxima ao local, porque o rapaz ainda sai dirigindo o carro, né? E no dia seguinte, através da imprensa, ele tomou conhecimento da morte da vítima. Para a polícia, o golpe de faca desferido por Fábio Júnior foi proposital. Claro que o golpe não foi casual, né? O golpe com a faca foi intencional. E logo em seguida ele sai do local de fato. E a vítima, com certeza, tentou procurar socorro, mas acabou desfalecendo no volante do veículo. O delegado responsável pelo caso pediu perícia nos 2 veículos e indiciou Fábio Júnior por homicídio qualificado. Logo após, o inquérito será finalizado e encaminhado para o fórum. O delegado também pedirá a prisão preventiva do assassino. O crime aconteceu no início do mês passado e foi registrado por câmeras de segurança. Essa imagem mostra os veículos transitando pelo Jardim Pacaembu, na zona norte de Franca. Em um ponto da via, acontece uma colisão entre o automóvel de Breno e outro carro. Na sequência, a vítima para. O assassino encosta ao lado e desce junto com uma mulher. Logo após, Breno é esfaqueado e tem o pneu do veículo cortado. O assassino e a passageira entram no veículo e fogem. Breno liga o pisca-alerta e acelera o automóvel. Após ser golpeado, Breno ainda conseguiu dirigir por alguns metros. Na sequência, ele perdeu o controle da direção, subiu na calçada, derrubou esse alambrado e só parou nessa área de mata. Breno Vaz Martins, de 23 anos, que morava com os pais a poucos metros de onde aconteceu o crime, chegou a receber os primeiros atendimentos no local por uma equipe do SAMU, mas acabou falecendo. Acabou com a minha vida, destruiu a minha alegria, a minha paz, porque ele era muito alegre, ele era um menino muito feliz. Então, ele contagiava nós tudo, e não só nós, como os amigos. Ele chegava aqui no condomínio, era só alegria, era festa. Então, acabou a vida da gente. Após prestar depoimento, Fábio Júnior foi colocado na viatura e levado novamente para a delegacia. Nem a vítima nem o autor tem antecedentes criminais. E aí é o que a gente não consegue entender, né? Não tem passagens pela polícia, mas estava aí usando o carro, né? Como motorista de aplicativo de uma conta que não era dele, era uma conta de uma mulher. Não tinha nem a carteira nacional de habilitação, não podia nem com o CNH, não tinha carta para dirigir, né? Para entender melhor essa história. E aí pegou o carro, se envolveu numa batida de trânsito, desceu, se envolveu numa discussão com o Breno, e de repente o cara pega uma faca.
dá uma facada no peito e mata a outra pessoa no outro carro. Nenhum dos dois com envolvimento com a polícia, inclusive, como disse a mãe do Breno, muito querido, uma pessoa cheia de vida, que chegava no local e todo mundo esperava por ele, contagiava com a sua vontade de viver. Aí, de repente, do outro lado, você tem também um cara que estava ali trabalhando irregular, né? Trabalhando irregular, mas que nunca tem envolvimento com a polícia. Aí, de repente, começa uma briga e um mata o outro. Como eu disse agora no caso, em que o casal morreu porque estava com som alto, porque a conta de água veio mais alta e não queria dividir com o vizinho foi lá e matou o casal. Olha só a que altura, a que ponto nós chegamos na nossa sociedade de hoje. Uma briga de trânsito, um carro batido já é motivo para você ir lá e matar outra pessoa, dar uma facada, e aí você se torna um assassino, vai para a cadeia e a outra pessoa perde a vida e você acaba também com a vida da família inteira, dos amigos, a mãe, o pai, chorando aí a perda desse jovem que tinha uma vida inteira pela frente, infelizmente acabou morrendo de uma forma tão banal. Hoje a vida não vale nada, então por isso eu falo, é aquela história de você evitar, fugir de discussão, porque você não sabe quem está do outro lado. Esse homem aparentemente não tinha nenhum indício de ser um assassino e de repente ele se tornou em poucos minutos em uma discussão de trânsito.